Começando aqui pela chamada. Alan, Ana Clara, Presente. Carlos Daniel ausente, Damires, Presente. Daniela, Gilmária, Presente. Isabel. Isabel estava aí até na estante. Isabela, Presente, professor. Presente. certo, a Isabel e a Isabela. Presente. Juliane, Presente. Lucas, Luana, Presente. Presente. Nicolas, Paloma, Pamela, Presente. Juan, Rui versão ausente e Sara presente. Então, pessoal, a aula de hoje a gente vai corrigir a atividade e ver aí no que vocês acertaram, o que erraram, ter as dúvidas das resoluções, esses tipos de coisa, né? Então, eu mandei na aula passada a página 201, alguém falou no chat. Hoje é. Então, vamos lá para a página 201. Olha como eu escrevi bonito. Estou orgulhoso de mim. Então vamos lá, página 201, número 6. Determine a potência de uma força de 40 newtons que provocou um deslocamento de 2 metros em 5 segundos. Sabemos que a fórmula de potência é igual a quê? P é igual ao trabalho, representado pela letra tal, sobre ΔT. Com essa fórmula a gente sabe... Alguém pediu para entrar? Paloma. Bom dia, Paloma. Bom dia. Deixa eu botar aqui sua presença. Através da fórmula da potência, sabemos, gente, que potência nada mais é do que a velocidade em realizar trabalho, né? O quão rápido um trabalho é realizado. E é dado pela fórmula trabalho sobre variação do tempo. Com os dados que nós temos aí, basta que a gente faça as devidas substituições e a gente consegue achar o resultado. Ele está atrás da potência, então eu vou repetir o Pzão, né? Esse P vai ser igual tal, que é trabalho. Só que o trabalho está sendo dado aí? Não. Mas nós sabemos também que trabalho é dado por qual fórmula? Bora, acordem. Força, Vezes. o deslocamento, vezes Vezes. Cosseno. cosseno do ângulo, né? Uhum. De um ângulo qualquer. Ok. E nisso daí, nessa questão, ele nos dá o quê? A força, que é de 40 newtons. Então, no lugar do F, eu posso colocar o 40. Multiplicado pelo meu deslocamento, que é de 2 metros. Ele dá um ângulo aí? Não. Quando ele não dá um ângulo, eu sei que o θ é igual a zero. E cosseno de zero sempre vai ser igual a quanto? A 1. A 1.
Então, o produto de qualquer número por 1 é o próprio número. Então, não faz sentido colocá-lo na fórmula, né? Ok. Tudo isso sobre quem? O tempo. Um tempo de quantos segundos? 5 segundos. Detalhe, pessoal. Se o tempo aqui tivesse em horas, o que é que vocês precisariam fazer? Se o tempo tivesse em horas. Precisaria transformá-lo em segundos? Perfeito. Até porque joules, watts, que é o WATT, é uma unidade de medida que faz a relação de joules por segundo. O quanto de trabalho foi realizado em um determinado tempo. Certo? Respondeu bem a Isabela. Então aqui, pessoal, é muito fácil, né? Basta multiplicar o de cima e dividir pelo de baixo. Potência vai ser igual a 40 vezes 2, 80. Tudo isso sobre 5. 80 dividido por 5 dá 80 dividido por 5, gente, dá quanto? Eu boto 16W. 16 watts, né? Então, a potência, ou seja, a velocidade de realizar o trabalho dessa força aí que provoca esse deslocamento é de 16 watts, tá? E aí a gente pulou o 7 e o 8 e foi para o 9. Não é isso? E o número 9 pede assim, ó, calcule o trabalho realizado por uma força de 30 newtons ao produzir um deslocamento de 50 centímetros na direção da aplicação da força. Então, ele nos dá uma força de 30 newtons é Daniela, né? Entrou agora? Bom dia, Daniela. Então, ele nos dá de dados aí uma força de 30 newtons. Depois, ele nos dá um deslocamento de 50 centímetros. E ele pede para a gente calcular quem? O trabalho. Quem colocou como um T também está certo, tá? Não precisa mudar não. E aí a gente sabe que a fórmula do trabalho é dada por quem? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Então, o trabalho vai ser igual a quem? Minha força de quanto? 30, né? O meu deslocamento é quanto? O meu deslocamento é 50 centímetros, mas eu posso pegar esses 50 centímetros e jogar aqui na minha fórmula? Não, eu transformei em metros. Exatamente, porque o metro é a unidade padrão do SI para a unidade de medida de quê? De comprimento, né? Então, vamos pegar esse rapaz aqui, ó, 50 centímetros, e convertê-lo em metros. Se 1 metro tem 100 centímetros... Opa! 1 metro tem 100 centímetros. É sabido por todos isso. Logo, 50 centímetros vai ser quantos metros? A metade de 1 metro? A metade de 1 metro. Que pode ser representado como 0,5 metros, né? Ou 1 sobre 2 metros, né? É a mesma coisa. Então vamos colocar aqui, ó, vezes o deslocamento, que a gente sabe que é de meio metro, 0,5, vezes o cosseno do ângulo.
Esse ângulo tem quantos graus? E aí, gente? Eu tinha botado 0. É zero. Por que eu sei que é zero? Ó, vamos voltar à leitura. Ele fala assim: calcule o trabalho realizado por uma força de 30 newtons ao produzir um deslocamento de 50 centímetros na direção da aplicação da força. Ou seja, temos aqui um objeto que está sendo arrastado. Esse objeto está sendo arrastado porque está sendo uma força aplicada nesse sentido. E o deslocamento é no mesmo sentido. Ó. O deslocamento também é no mesmo sentido. E aí, para saber o ângulo, eu tenho que fazer a inclinação entre esse vetor aqui, ó, o vetor força, e o outro vetor deslocamento. Qual o ângulo gerado entre esses dois aqui, ó, que eles são paralelos? É zero. Então, o cosseno de zero é 1. Aí não precisa colocar aqui na nossa fórmula, né? Sempre fiquem atentos, pessoal, ao ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Porque é daqui que sai quem? Esse ângulo aqui, ó. Tá? Ok. Dito isso, vamos calcular aqui agora. Trabalho vai ser igual 30 vezes 0,5. Todas as vezes que eu tenho um número multiplicando por 0,5 é a mesma coisa de eu pegar esse número e dividir pela metade, né? Então, é igual a 15. Qual a unidade de medida do trabalho? É watt? É o joules. É joules, isso mesmo. A nossa resposta é 15 joules. Trabalho realizado por uma força de 30 newtons, deslocando uma distância de 0,5 metros, com um ângulo de 0 graus entre o vetor força e o vetor deslocamento, é justamente 0 graus, tá? E agora, vamos para o outro dessa página ainda, 201, que é o número 10. O número 10 diz assim: ao deslocar um caixote por 8 metros, então temos aqui um caixote. Esse caixote, ele vai ser deslocado 8 metros, tá? Ele vai sair desse daqui, desse lugarzinho que ele tá. Vou fazer aqui em outra cor. Ele vai sair desse lugar que ele está e vai vir para esse outro lugar aqui, que é o ponto futuro dele, né? Uma jovem aplicou nesse caixote uma força de 80 newtons na horizontal. Qual é o trabalho que ela realizou? Trabalho, nada mais é do que força, vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. O cosseno aí, o ângulo a gente sabe que é zero, então o cosseno de zero é 1. Então não vou nem colocar o cosseno. Trabalho vai ser igual a quem? 80 vezes 8. 80 vezes 8 dá quanto? 640 640 o quê? joules. Joules mesmo. Agora, se por exemplo eu mudasse essa questão, falasse, gente, ao invés de aplicar uma força horizontal, a menina lá aplicou uma força perpendicular de 80 newtons. E o bloco, ele se movimentou, nessa mesma configuração aqui, ó, teve o mesmo deslocamento. O trabalho realizado pela menina seria o mesmo? 640 joules? Já que a fórmula,
Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo? Não, por Não, quê? é perpendicular, que é de Ex- 90 graus. Exatamente. Se eu fosse fazer uma projeção aqui, ó, dessa força e tocasse aqui o solo, né, que é a parte que vai fazer o vetor de deslocamento, e eu fosse traçar um ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento, teríamos um ângulo de 90 graus, ou seja, perpendicular. Um ângulo de 90 graus tem o seu cosseno igual a zero, né? E aí, como o cosseno está na fórmula aqui, se fôssemos multiplicar qualquer número por zero, sempre vamos obter zero, né? Ok. Questão de número 12. Uma força realizou um trabalho de 400 joules em 5 segundos. Qual a sua potência? Potência é igual a trabalho sobre a variação do tempo. Como ele quer achar a potência, basta que a gente faça a substituição na outra parte da igualdade, né? Potência vai ser igual. O trabalho já foi dado, ele disse que foi um trabalho de 400 joules, então a gente simplesmente substitui o tal por 400 sobre a variação do tempo, que é de 5 segundos. Já está em segundos, não precisa fazer transformação nenhuma. Então, pot, que é potência, vai ser igual. 400 dividido por 5 dá 80, o que? Joules ou watts? Watts. Watts, perfeito. Todos acertando até aqui? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Estão copiando. Quem não fez aí, teve alguns casos que não enviaram a atividade na aula passada. E aí, gente? Alguma dúvida até o momento? Não, né? Eu não. Eu não dúvida não. Ótimo. Vamos lá, para o número 13, que foi o último que foi enviado para casa. Uma furadeira apresenta potência de 400 watts. Então, a furadeira tem uma potência de 400 watts, né? 400 W. Após quanto tempo de funcionamento ela terá consumido 5.000 joules de energia? Então, ele quer saber aqui quem? O tempo. Após ter o quê? Consumido 5.000 joules. Ah, mas aqui a gente quer encontrar o tempo. Não tem fórmula falando sobre isso. Tem sim. Qual a única fórmula aqui que a gente falou que apresenta o tempo, que aparece o tempo? A própria fórmula da potência, né? Então a gente vai fazer pot tal sobre delta T. Pot, ele nos deu, não foi? Que foi 400 watts. Então, no lugar de potência, a gente está acostumado a achar depois da igualdade, mas nesse caso, a gente já tem a potência. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Ao invés de pot, a gente vai colocar 400. Igual. Trabalho, que já deu aqui também, que foi de 5.000 joules. Sobre ΔT que eu quero achar. E aí, gente, como é que faz para isolar esse ΔT?
Eu fiz multiplicação em cruz. Exatamente. Se tem uma igualdade entre duas razões, eu sei que aqui é uma razão porque um está invisível aqui embaixo, eu posso tranquilamente fazer a multiplicação em cruz, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? Então, 400 vezes ΔT, 400 ΔT. Igual 5.000 vezes 1, 5.000. ΔT vai ser igual a quem? 5.000 dividido por 400. Corta esse zero com esse, outro zero, esse daqui com esse, fica 50 dividido por 4. ΔT vai ser igual a quanto? 50 dividido por 4 é igual a 12,5 segundos. Exatamente. Por que eu sei que é segundos? Por que eu sei que é segundo, gente? Ó que interessante para vocês terem esse raciocínio e vocês não errarem nas unidades de medida. Potência é dada em watts, né? É tanto que está aqui W. Só que o watts, ele pode ser tranquilamente substituído por quem? Joule por segundo. É como se eu dissesse, o watt é equivalente a joule por segundo. Então, vamos eliminar aqui o joule, ao invés de usar o W, vamos usar joule por segundo. E a energia ele está dando em joule já. Beleza. O que a gente faria aqui, para saber a unidade de medida que usava? Aqui é extra, tá, gente? O exercício termina aqui. Colocaríamos aqui, 400 joules por segundo. Eu botei 4.000. 400 joules por segundo. Igual a 5.000 joules. Que é energia, né? Sobre ΔT. Eu tenho um joule de um lado da igualdade e tenho um joule do outro lado da igualdade. O que é que eu posso fazer com eles? Cortá-los. E aí só vai me restar quem de unidade de medida? Por isso que esse cálculo direto aqui que a gente fez deu em segundos, tá? Por esta razão. Espero que tenham entendido aí. Vocês não falam nada? Não entendi. Ok. Certo, o exercício que eu passei para vocês foi até aqui, o número 13, não foi? Foi, sim. Então vamos fazer aqui o 14, para encerrar esse ciclo aí de trabalho. O 14 é extra, tá? Eu decidi fazer agora aqui. Diz assim, um forno de micro-ondas com 700 watts de potência foi colocado para funcionar durante 25 segundos. Quanta energia ele consumiu? Então ele nos deu os seguintes dados. Ele nos deu a potência. Ele nos deu a potência. Que foi de 700 watts, 700 W. Ele também nos deu o quê? O tempo. De 25 segundos. Mas ele quer saber o trabalho. E aí como é que nós fazemos? Pot, que é a fórmula de potência. A fórmula de potência diz que é a razão entre o trabalho e o tempo. E agora é só substituir. Pot a gente tem, que é quanto? 700. Trabalho é de
Não sei, é o que eu quero saber. Sobre ΔT, que é 25 segundos. E aqui, basta que a gente faça a multiplicação cruzada, porque eu sei que isso aqui é uma proporção, pois é uma igualdade entre razões, né? E multiplica 700 por 25, tal por 1. Tal vezes 1 é igual a tal. 700 vezes 25. Trabalho vai ser igual. 700 vezes 25 dá quanto? Eu sei que é ruim fazer de cabeça, mas dá um valor de 17.500. Qual a unidade de medida disso aqui? Qual a unidade de medida, gente, disso aqui? Tá falando de trabalho. Trabalho é o quê? É de aulas, professor. Joules, isso mesmo. Perfeito. Então, gente, como vocês podem ver, se a gente for seguir esses exercícios do livro, vocês veem que o nível é bem tranquilo dos exercícios para resolver. E esses também vão se repetir na prova de vocês, esse mesmo nível aí, ó. Não tem nem como fazer recuperação. Só quem quer mesmo, quem está faltando as aulas aí, não está assistindo nada, aí esses ficam de recuperação. Certo? Alguma dúvida aí em algo que a gente foi falando ao decorrer da aula? Algum desses que não ficou claro? E aí, povo? Eu entendi, professor. Todos entenderam, né? Ok. Então, vou passar ao dever de casa de hoje. O dever de casa de hoje é fazer um mapa conceitual. Rapidamente, vocês têm... Agora são 8h36. Tem 44 minutos para me enviar, porque é até 9h20, né? Vocês têm 44 minutos para fazer, desenvolver um mapa conceitual de forma resumida, tudo que a gente viu aqui, tá? Eu posso estar enviando o slide da aula passada para estar auxiliando vocês. Mapa conceitual, gente, não tem texto, tem palavras-chave. Não coloca texto, pelo amor de Deus. Tá? Só pega ali as palavras centrais e vai ligando, entendeu? Encaixando uma coisa na outra. Conforme aquele vídeo que eu já mandei para vocês, tá? Que é mapa mental, mapa conceitual, mapa mental, a mesma coisa. Certo? Então, a atividade de hoje é essa. Caprichem no mapa aí.